Aqui vai uma breve história de um homem. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. É uma história fictícia. A história é de um homem, na casa, um adulto, já deixando de ser jovem adulto, já entrando na fase madura de sua vida, que ele encontrou no seu primeiro emprego, ele não se viu realizado, ele não se viu como uma pessoa verdadeiramente realizada, feliz. E ele sentia que isso não estava de acordo com as coisas. Ele via que as pessoas precisavam ser felizes e não havia nenhum pecado, nenhum erro em buscar ardilosamente a própria felicidade. Essa pessoa acabou encontrando uma outra ocupação e, inicialmente, ela não percebeu que essa ocupação seria a sua missão de vida. Mas ela sentiu que havia algo de especial nessa nova ocupação, nesse novo emprego, nessa nova carreira. Nos primeiros anos, a pessoa foi vencendo vários medos que ela tinha nessa profissão. Foi aprendendo várias coisas sobre as coisas da própria profissão, coisas superficiais, importantes, mas não muito profundas. E esse homem, num determinado momento, o mundo passou por um grande cataclismo que abalou muito a vida das pessoas e afetou muito, a vida desse homem também. Inicialmente, ele não se incomodou com o que aconteceu no mundo. Ele começou a fazer algumas coisas que não fazia antes, usar outros meios para despertar sua consciência, mas logo começaram a ocorrer coisas muito, muito duras, vieram vários golpes. E ao longo desses anos, esse homem ele passou muito mal, ele passou por momentos muito desesperadores sob uma visão espiritual, porque esse homem ele vivia muito, no espiritual. O centro de gravidade de seu ser estava muito mais no espiritual do que no mental, muito mais no espiritual. E por isso ele sofreu dores apocalípticas nesses anos que se seguiram. Mas vieram, coisas foram acontecendo que lhe ajudaram a enxergar melhor o que estava acontecendo e qual era a sua meta de vida. Quando as coisas se acalmaram e tudo voltou ao normal, esse homem voltou com energias redobradas à sua profissão. Ele passara tempo, o mundo inteiro passara um tempo isolado. E agora ele voltara com todo o ânimo possível, querendo transformar esse mundo, querendo realmente se realizar. Sua criatividade estava a mil, suas energias, sua capacidade de superar desafios. E ele começou a imprimir o tom de seu espírito nas atividades mundanas que ele fazia. E eis que vieram outras surpresas, inicialmente muito dolorosas, desagradáveis, desesperadoras. Certo momento, esse homem começou a se desanimar, porque ele fazia tanta coisa tão importante que as pessoas afirmavam ser importantes,
E, no entanto, na hora que esse homem as trazia à tona e se comprometia, né, a fazer, né, executar esses projetos, ele ficava abismado com o fato de que as outras pessoas não davam a mínima para isso. Mais espantoso, as pessoas que afirmavam que queriam algo diferente, né, e nada faziam nisso, para isso, não lhe davam apoio, não lhe davam nada, ridicularizaram esse homem, né, colocaram barreiras para o que ele queria fazer, impediram-o de várias coisas, e daí esse homem chegou a um grande esgotamento. Mas ele nunca decidiu se dobrar ao mundo, por maior que tivesse sido a sua dor. Ele decidiu continuar de algum modo o seu caminho. Parecia que esse homem ia ser estraçalhado pelas forças do mundo, pelas autoridades mundanas. Parecia que esse homem havia fracassado completamente em sua vida. Parecia que esse homem estava fazendo uma grande besteira. Tudo apontava para isso. Todos queriam enquadrar esse sujeito. Parecia que esse homem estava fazendo algo de muito errado. E esse homem se perguntou várias vezes: o que eu estou fazendo de tão ofensivo assim? E ele reviu e percebeu que tudo o que ele estava fazendo se enquadrava, né, se encaixava perfeitamente com a missão, os objetivos mais altos daquele grupo ao qual ele pertencia. No entanto, esse homem observava as pessoas, buscando compreendê-las, e ele percebia que as pessoas falavam muito, mas não faziam nada. Ele percebia que as pessoas, nos momentos mais decisivos, mais críticos, onde elas poderiam atuar em prol da melhora que elas tanto propagavam, ele percebia que essas pessoas se silenciavam. E mais para frente esse homem percebeu que as pessoas faziam isso porque no fundo, elas apenas queriam ir levando suas vidas mundanas, consumindo suas coisas, exercitando suas taras psicológicas, que, por mais elevadas que fossem, entre aspas, né, que não existe tara elevada, mas por mais bonitinhas que parecessem, eram taras. E eram taras ainda piores que as taras mais baixas, porque às vezes os vícios, né, as violências mais extremas podem levar um indivíduo a despertar para a verdadeira vida, para os verdadeiros objetivos do ser humano. Mas no seu meio, infelizmente, as pessoas viviam taras cheirosas, né? Taras bonitinhas, taras acadêmicas, pedagógicas, científicas, né? Ou melhor dizendo, pseudocientíficas. Taras disso, tara daquilo, taras burocráticas e tudo mais. E essas pessoas acreditam que essas taras são as coisas corretas a serem feitas. Acreditam que deve-se ficar preso nelas, que quanto mais você ficar executando trabalho mecânico, repetitivo, um trabalho destituído de vida, maiores as chances de você conseguir se realizar em vida. E esse homem via os seus colegas presos nesses vícios, nessas taras, vendo a vida deles ficar cada vez mais afundada,
ficarem cada vez mais dependentes de coisas absurdamente ridículas, vendo as pessoas repetirem, né, fazerem coisas repetitivamente sem nunca chegar a lugar algum. Esse homem via tudo isso e ele ficava abismado. Como podem as pessoas não enxergarem que a solução para os problemas reside num extrato mais profundo? E esse homem se via, né, percebeu que ele estava sozinho. Esse homem chegou a exibir um filme fantástico, anunciou, estruturou, falou com seus superiores, foi totalmente transparente, né? Costurou as coisas muito bem. Até chegou a ouvir de colegas, né, de certas pessoas, de que aquilo estava totalmente encaixado com os objetivos da instituição. Esse homem exibiu um filme fantástico. E qual foi a surpresa de ninguém ter comparecido, nem ninguém nunca ter falado nada a respeito? Nesse dia, esse homem percebeu onde ele estava. Ele estava no inferno. Não apenas na instituição, mas no planeta. Ele teve um insight e percebeu que ele havia encarnado num lugar infernal, onde as pessoas que estavam afundando, né, no inferno não faziam nenhum esforço para sair desse inferno. E se você fosse mostrando para elas a triste realidade, elas fugiam de você, né? Fugiam do homem. Elas ficavam, né, totalmente indiferentes. Foi a partir daí que esse homem começou a ver a realidade no nível mais profundo. E no início isso doeu muito. Mas a partir daí, à medida que o tempo foi passando, esse homem começou a perceber que não se devia depositar nenhuma expectativa em nada desse mundo. E essa é a melhor maneira de você ajudar o mundo. Isso é o verdadeiro amor à humanidade. Porque você não pode esperar, né? Esse homem percebeu que não se podia esperar nada desse mundo se ele queria fazer com que o mundo começasse a se melhorar. E sua vida, inclusive. Então esse homem começou a atuar de forma cada vez mais incisiva, mas apenas no seu mundo interior. E ele começou a se preocupar cada vez menos com o mundo exterior, porque ele percebeu que o mundo exterior ele vai ser impactado não através de ação externas, mas através de uma vivência interna. E ele percebeu que era preciso ele estar totalmente em paz com a natureza dele, que era preciso ele se aceitar completamente como ele era, viver de acordo com sua natureza, mesmo que ele se isolasse completamente do mundo, porque essa é o verdadeiro modo de você ser a luz do mundo, ele percebeu. E desde então ele veio caminhando dessa maneira em sua vida. Esse homem passou por coisas fantásticas. Inclusive, ele passou por uma coisa fantástica, né, há muito pouco tempo atrás. Uma história memorável que mostra realmente qual é o caminho certo. Mas essa história especial vai ficar para outro dia. Essa era a historinha de hoje. Até lá!